Olá, nós somos estudantes do curso de Licenciatura em Computação na UFRA, que aí sou eu, Bruno Williams, e o meu amigo aqui, o Matheus Lopes. A gente vai apresentar um trabalho sobre álgebra relacional. E a gente vai começar agora com uma introdução sobre o assunto. Aí diz aqui, a álgebra relacional é uma linguagem de consulta procedural, que consiste em um conjunto de operações que tomam uma ou mais ou duas relações, que são tabelas, como entrada e produzem uma nova relação como resultado. E as operações que a gente vai abordar hoje nesse trabalho, nesse vídeo, são 8 operações. Que a primeira é a operação de seleção, aí a segunda vem projeção, a terceira produto cartesiano e a quarta vai ser divisão. Seguido da quinta, que é a união, a sexta a diferença, a sétima a interseção e a oitava junção e junção natural. Então, a gente vai começar aqui com abordando a operação de seleção do modelo relacional, onde tem uma breve apresentação do conceito, né? A seleção ela seleciona tuplas, as linhas, que satisfazem um certo predicado ou condição, né? Então, o conceito de seleção, indicado por sigma, né? É uma operação que, para um conjunto inicial fornecido como argumento, produz um subconjunto estruturalmente idêntico, mas apenas com os elementos do conjunto original que atendem a uma determinada condição, chamada de predicado. A seleção pode ser entendida como uma operação que filtra as linhas de uma relação, de uma tabela, e é uma operação unária, pois opera sobre um único conjunto de dados. Então aqui a gente tem um exemplo de seleção numa determinada tabela, né? Esse exemplo é a seleção das tuplas cujos nomes são Gabriel e Igor. Então ele não seleciona só os nomes, né? Ele seleciona toda a linha, toda a tupla do, onde tem o nome Gabriela e Hugo. No caso aqui a gente tem um ID, que é 235, o nome Gabriela e o sexo. Temos a tupla completa dessa tabela. Assim como o ID 236, cujo nome é o Hugo, e o sexo masculino. Agora a gente parte para a próxima operação, que é a de projeção. A projeção gera novas relações, excluindo alguns atributos. Diferente da seleção, a projeção ela trabalha mais com as colunas e não com as linhas de tuplas, né? Então vou ler aqui o breve conceito de projeção. Projeção, indicada por π, produz um conjunto onde há um elemento para cada elemento do conjunto de entrada, sendo que a estrutura dos membros do conjunto resultante é definida nos argumentos da operação. Pode ser entendida como uma operação que filtra as colunas de uma tabela. Por operar sobre apenas um conjunto de entrada, é classificada como uma operação unária. Então, como eu havia dito, né, ela filtra as colunas de uma tabela, no caso diferente da seleção, que filtra as tuplas das tabelas. Aqui a gente tem dois exemplos de projeção, onde um deles é uma projeção de nome, pode ser qualquer tabela, né, onde nós temos nome Gabriela, Hugo e Pinheiro. E aqui um exemplo do ID, onde a gente tem 4 IDs, é o 01, 012, 013 e 014. No caso aqui a projeção do ID, que é o atributo de determinada tabela de banco de dados. Bom, agora a gente parte para a operação produto cartesiano, e ela já é um pouco mais detalhada. Essa operação ela retorna todas as combinações de tuplas de duas R1 e R2, no caso são tabelas.
tabela 1 e tabela 2, né? O produto cartesiano é a combinação dos dados duas, de duas ou mais tabelas, no caso. Então vou ler aqui o conceito do produto cartesiano. Diz que o resultado do produto cartesiano de duas relações é uma terceira relação, contendo todas as combinações possíveis entre os elementos das relações originais. Então ela pega os dados de uma tabela, de outra, relaciona, tornando, me dando uma relação resultante, no caso. Essa relação resultante possuirá um número de colunas que é igual à soma das quantidades de colunas de duas relações iniciais e um número de linhas igual ao produto do número de suas linhas. Portanto, se fizermos o produto cartesiano de uma relação A que possua 4 colunas e 5 linhas, com uma relação B, onde existem 5 colunas e 3 linhas, a relação resultante terá 9 colunas e 15 linhas. No caso, se soma as colunas e multiplica as linhas. Aí o total vai ser, no caso aqui, vai ser 9 colunas e 5 linhas, nesse exemplo. Então aqui a gente tem um exemplo de duas tabelas, onde vai me gerar uma tabela resultante, né? Onde o produto cartesiano dessas duas tabelas será uma tabela só, com todos os possíveis resultados dessas tabelas, onde ela vai me gerar, eu tenho uma tabela discente e uma tabela cursos, né? Onde ele vai me gerar essa tabela aqui como resultado, né? Aí, mas como que ele vai me gerar essa tabela, né? Como é que sabe que esses são os possíveis resultados? Isso se deve baseado ao cálculo que é feito, né? Onde eu tenho o meu número de colunas, aqui o ID, nome, sexo e curso, e o número de linhas, que são 3 linhas dessa tabela discente e 3 linhas dessa tabela curso, né? Então eu vou somar o número de colunas, aqui o ID, nome, sexo e curso, são 4, mais o ID e o nome, que vai me dar 6 colunas, que é a que eu tenho aqui, ó, ID, nome, sexo, curso, ID, nome, né? Eu vou repetir. E aqui no caso vai ser 1, 2, 3, 3 linhas para cada tabela, que vai me dar 9 linhas como resultado. E aqui eu vou ter 9 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas, cada uma com seus possíveis resultados, onde eu vou continuar e fazer tipo Wesley com o nome, né? Eu vou ter o ID, o nome, o sexo e o curso, e aí eu vou adicionar, né, como na tabela resultante está aqui, o ID e o nome do curso, né? E aí depois eu vou adicionar mais uma vez, só que adicionando o segundo curso, mas ainda continuando a primeira tupla do discente, como está aqui na tabela. Aí eu tenho Wesley, o ID ali 1, 2, 3, Wesley, M, 001 curso, aí eu adiciono o próximo item da tabela cursos, é 002 Java. Aí depois de novo, Wesley, M, 001, 003, o ID e o nome do curso. E assim sucessivamente para cada linha da tabela discente. E ela vai me gerar essa tabela resultante aqui como resultado do produto cartesiano. Bom, finalizando a operação de produto cartesiano, a gente vem aqui para a operação divisão, né? A divisão, que é uma operação adicional que produz como resultado a projeção de todos os elementos da primeira relação que se relacionam com todos os elementos da segunda relação. No caso da divisão, o meu resultado vai ser
o elemento que eu tenho na primeira e o elemento que eu tenho na segunda. Então eles têm que ter os dois elementos nas duas tabelas, no caso. Aí um breve conceito sobre a divisão, né? A divisão é uma operação da álgebra relacional utilizada quando se deseja extrair de uma relação R1 uma determinada parte que possui as características, valores de atributos da relação R2, né? Ou seja, em uma tabela, se eu tenho um atributo com os mesmos valores, né, e características, e eu também tenho esse atributo numa outra tabela, e eu quero fazer a divisão, o meu resultado vai ser esse atributo em questão, né? Aí aqui a gente tem um exemplo, né, onde eu tenho duas tabelas, uma de equipe e uma de projetos. Na tabela de equipe eu tenho aqui o meu ID, né, e o nome do projeto como atributo aqui. Aí na tabela projetos eu tenho o projeto, que me dá uma descrição do nome do projeto. No caso do projeto 1 é o rede de computadores, o projeto 2 é o de manutenção, o projeto 3 é o de desenvolvimento, né? É onde aqui na minha equipe eu teria que saber o ID desse projeto. Eu não saberia o nome direto, só pela tabela equipe, né? Aí na tabela projeto ele já me dá a descrição do nome desse projeto. Então eu quero fazer a divisão desse projeto, né? Da equipe com o nome do projeto. Aí sabendo que a divisão é o atributo em comum, né? Que tem as determinadas características que um tem um e que tem outro. No caso aqui, o único atributo que tem as características iguais, aqui é no nome do projeto, por exemplo, é o projeto 2, no ID 200. Né? Eu tenho aqui o ID 100, do primeiro projeto, nome do projeto 1. E aqui, como nome do projeto, eu tenho o projeto 1, projeto 2 e projeto 3. Né? E aqui no meu projeto, nome do projeto, eu tenho projeto 1, projeto 2, projeto 3 com os seus devidos IDs. Né? Então, como resultados iguais, eu teria o projeto 1, assim como o projeto 2 e o projeto 3, pois eles têm as mesmas características, né? Que tem em um nome do projeto e que tem no ID também, né? O ID 100 tem projeto 1 que tem no nome do projeto, que é projeto 1 também, ou seja, eles são iguais. O meu resultado seria o projeto 1 também. Então aqui acaba a divisão. Agora a gente vai apresentar sobre a operação de união. Aí eu vou ler aqui o conceito para vocês. A operação de união de conjuntos é representada pelo U e permite encontrar tuplas que estão em uma das relações envolvidas. Aí vai ter a relação 1, união com a relação 2. E a gente vai ter o exemplo. Aí no caso aqui a união seria o quê? Você vai pegar a primeira tabela, que é a relação 1, e unir com a segunda tabela, que é a relação 2. Só que aí você não vai colocar o que tiver duplicado, como por exemplo na nossa primeira linha, que tem o A1 e o B1 na relação 1, e na segunda relação nós temos o A1 e B1 de novo. Mas no nosso resultado não vai ter o resultado duplicado, não vai ter A1, B1 e de novo A1 e B1. Não, no resultado a gente vai ter só uma vez que vai aparecer escrito. Como aqui no A2 e B2 não tem nenhum duplicado, vai direto. E na verdade o único que é duplicado aqui é um A1 e o B1, que aí no caso só aparece uma única vez. E agora a operação de diferença. E aqui o conceito: a operação de diferença de conjuntos nos permite encontrar tuplas que estão em uma relação e não em outra.
e utiliza a expressão de R menos S, que resulta em uma relação que contém todas as tuplas que estão em R, mas que não estão em S. Aí aqui vai ter a relação 1 menos a relação 2. E o nosso exemplo está aqui. Acabou que não ficou escrito em cima a relação 1 e a relação 2. Mas essa primeira coluna aí, essa primeira tabela é a relação 1, a segunda tabela é a relação 2. E a terceira tabela vai ser o resultado dessa diferença. Aí no caso é como se fosse uma conta de matemática. Você vai pegar o que tiver na tabela 1 e vai diminuir com o que tiver na tabela 2. Aí aqui o A1 e o B1 ele tem na tabela 1 e também tem na tabela 2. Então vai diminuir. 1 menos 1 vai dar 0. Aí não vai ficar nada como resultado, não vai mostrar nada como resultado. E A2 e B2 aqui na nossa segunda linha, ele só tem na nossa primeira relação. Na segunda relação nós não temos o A2 e o B2. E o B2, então esse A2 e B2, ele vai lá para o nosso resultado. Né? E aqui agora na terceira linha, nós temos o A3 e o B3 na primeira relação. Na segunda linha da segunda relação, nós também temos o A3 e o B3. Então vai diminuir menos o A3 e o B3 da primeira, menos com o A3 e o B3 da segunda. Então não vai dar nada como resultado para a gente. E aqui nós temos o A4 e o B4, né? Na nossa última linha. Que como não tem na nossa segunda relação, o A4 e o B4 ele vai jogar direto lá no nosso resultado. E o A5 e o B5 não vai jogar porque nós estamos procurando o que tem na primeira relação e não na segunda. Pode passar. E agora a nossa operação de interseção. O conceito dela. A operação de interseção ela é representada por esse Uzinho assim, de cabeça para baixo, né? É um U de cabeça para baixo. É uma operação binária que nos permite encontrar tuplas que estão nas duas relações envolvidas na consulta. E ela pode ser expressa da seguinte forma: a relação 1 é interseção com a relação 2. Agora o nosso exemplo. E aqui nós temos o exemplo de interseção, que vai ser a relação 1, que é a nossa primeira tabela. Aí vai ser interseção com a relação 2, que é o R2, que é a nossa segunda tabela. E essa interseção vai gerar para a gente como resultado a nossa terceira tabela ali. Aí no caso a interseção é como a interseção? Ela vai pegar aquilo que tiver igual, diferente de divisão, diferente de união. Ela vai pegar o que tiver igual. Aí vai pegar A1 e B1 e ela vai ver que também é igual na nossa relação 2. O A1 e B1 ele também tem na nossa segunda relação. Então esse A1 e B1 ele vai lá para o nosso resultado, na nossa terceira tabela. Aí A2 e B2 ele tem só na nossa primeira tabela. Na segunda ele não tem, então não tem como ele ir lá para o nosso resultado. A3 e B3 igualmente o A2 e B2. O A3 e B3 ele só tem na primeira. Na segunda ele não aparece de novo. Então não há como ele ir lá para o nosso resultado. Agora nós temos aqui o A4 e o B4, que ele tem na nossa primeira relação 1 e ele também tem na nossa relação 2, lá na segunda linha. Temos A4 e B4 na primeira, A4 e B4 na segunda. Então A4 e B4 vai lá para o nosso resultado, que o resultado vai ficar como A1 e B1 e A4 e B4. Agora junção e junção natural. A junção natural ela é representada por esse xizinho aí entre essa paredezinha aí. E é uma operação binária que permite combinar certas seleções de um produto cartesiano em uma operação. A operação ligação natural forma um produto cartesiano de seus dois argumentos e faz uma seleção, forçando uma equidade sobre os atributos e que aparecem em ambos os esquemas da relação. E vai ser aqui a relação 1, junção com a nossa relação 2. Agora o nosso exemplo, né? Aí está aqui a nossa primeira lista, primeira tabela, relação 1.
E aí vai juntar com a nossa segunda tabela, que é a relação 2. Aí vai dar como nosso resultado a nossa terceira tabela, que está aí por último. Aí vai vir assim: na nossa primeira linha nós temos o A1, o B1 e o C1. Aí ele vai pegar o último da primeira relação, que no caso é o C1, e ele vai juntar com o primeiro da segunda relação, que também era a segunda relação. Aí vai mandar lá pro resultado, na primeira linha do resultado, na terceira. Aí na primeira linha vai estar assim: A1 e B1, C1, e aí vai juntar com o da segunda relação, e é o D1. Aí finaliza essa primeira linha e já está concluído. Aí ele vai voltar lá para a primeira linha da relação 1, porque lá na primeira linha nós finalizamos com o C1, e na relação 2 o C1 ele aparece de novo, mas ele aparece agora na terceira linha da relação 2. Aí vai ficar com A1, B1 e C1. Aí o C1 da primeira ele vai juntar com o C1 da segunda, o terceiro C1 lá da segunda. Aí vai ficar A1, B1, C1 e o D3. Aí finaliza a nossa segunda linha do nosso resultado. Aí a gente vai voltar agora para fazer de novo a conta, que agora a gente vai pegar a relação 1, que na relação 1 vai ter o A1, o B3 e o C3. E agora a gente vai aqui para a segunda linha da relação 1, que vai ser o A2, e o B2 e o C2. Aí esse C2 da relação 1, ele vai lá na segunda linha da relação 2, que tem outro C2. Aí vai juntar o nosso resultado, que o resultado vai ser o quê? A2, B2, C2. Aí ele vai juntar com o D2 da segunda relação. E agora na terceira linha da nossa relação 1 é o A1, o B3 e o C3. Só que não tem um C3 na relação 2, só tem na relação 1, então não tem como ele ir lá para o nosso resultado, porque aí não vai ter uma junção de nada, porque ele não tem na segunda lista. Aqui a gente vai ter agora uma breve conclusão sobre o trabalho que foi apresentado hoje. A álgebra relacional fornece fundamentos para operações de consulta a dados organizados sob o modelo relacional. É usada como base para a implementação de estratégias de processamento de consultas, incluindo a otimização das consultas. E aqui as referências que a gente usou para o nosso trabalho.